Atualmente, moro a cerca de 10 minutos da entrada do Parque Cuyahoga, em Ohio. Ir até lá, respirar um pouco de ar puro e me reconectar com a natureza sempre ajuda a clarear minha mente. Sei que você deve ouvir isso em muitas histórias, mas estou falando sério. Eu não me assusto com facilidade. Sou um cara prático, acostumado a trilhas, animais e florestas. Mas o que aconteceu em uma caminhada durante o outono, isso realmente me abalou. Naquele dia, o céu estava opaco, o que fazia as cores do outono parecerem ainda mais vibrantes. O cenário estava perfeito para uma caminhada. Levei meu cachorro, Scooter, comigo. Ele é um vira-lata que adotei ainda filhote, já tem 7 anos, e é o meu companheiro ideal de trilhas. Ele caminha ao meu lado com calma. Não late para esquilos nem outros bichos, e parece desfilar pelas trilhas como se fosse o verdadeiro dono do lugar. Naquele dia, o ar tinha um cheiro de folhas úmidas misturado com um leve aroma terroso. A trilha em Cuyahoga Falls estava em boas condições. O solo, mesmo com as chuvas recentes, estava relativamente seco. Ao fundo, dava para ouvir o rugido distante da cachoeira, e eu estava animado para vê-la com mais volume de água. O clima estava fresco, o suficiente para eu levar uma jaqueta leve, mas nada desconfortável. As árvores que ladeavam o caminho já começavam a perder suas folhas. Alguns galhos estavam quase nus, enquanto outros ainda resistiam, cheios de cores vivas. Scooter caminhava ao meu lado, parando de vez em quando para farejar folhas caídas ou o tronco de alguma árvore. Estávamos num bom ritmo. Então decidi fazer um pequeno desvio até o Mirante Rochoso, um local não oficial da trilha, mas que eu já havia visitado uma vez. É um caminho estreito que leva até uma grande rocha, de onde se pode ver a cachoeira de um ângulo mais alto e isolado. Chegamos lá e logo o som da queda d'água ficou mais alto, mais presente. A vista era espetacular. Ficamos ali por alguns minutos, só observando. Era aconchegante. Não havia mais ninguém por perto. Só eu, meu cão e o som relaxante da água. Por um momento, pensei até em tirar um cochilo ali mesmo. Depois de um tempo, seguimos adiante procurando um lugar tranquilo para fazer um lanche. O caminho foi se estreitando à medida que nos aproximávamos de um trecho mais rochoso, bem próximo à água. Foi nesse momento que Scooter fez algo totalmente fora do comum. Ele rosnou. Um rosnado firme, baixo, de alerta. Isso me fez parar imediatamente. Olhei para ele, que fixava os olhos em uma área tomada por samambaias e pedras cobertas de musgo, bem na base da queda d'água. Pensei que tivesse visto um cervo ou algum animal escondido. Me agachei ao lado dele, dei um tapinha em suas costas e tentei ver o que ele estava observando, mas as samambaias estavam imóveis. Nenhum sinal de movimento, além da névoa d'água que pairava no ar. Perguntei em voz baixa: "O que foi, amigão?" Ele soltou um gemido baixo, quase imperceptível, e suas orelhas estavam para trás, em alerta. Deu um pequeno passo à frente, como se estivesse pronto para avançar. E foi aí que notei algo. Havia uma figura escura, parcialmente escondida atrás da queda d'água, num ponto onde a água contornava uma saliência rochosa. No começo, achei que fosse uma sombra ou talvez um tronco, mas não era. Tinha o tamanho aproximado de uma pessoa. No entanto, a silhueta não parecia humana. Havia algo errado na forma, no jeito como se mantinha parada. Observei melhor. A forma parecia ter braços, ou algo parecido com isso, mas não se movia. Era como se estivesse nos encarando. Foi então que senti um arrepio percorrer minha espinha. Já vi raposas, veados e até coiotes por aqui, mas nunca senti nada assim. Aquilo era diferente. Era como se uma parte instintiva do meu cérebro gritasse para eu sair dali. Scooter também parecia entender. Seu rosnado aumentou, e ele recuou, roçando contra minha perna como quem pede para ir embora. Gritei: "Tem alguém aí?" Esperei uma resposta, talvez alguém usando roupas de trilha surgisse. Mas a figura não se moveu, não falou,
Não reagiu. Apenas ficou ali, imóvel. Avancei alguns passos com cuidado. As pedras estavam molhadas e cobertas por folhas escorregadias. Scooter latiu de repente, me assustando. Respirei fundo, tentando acalmá-lo, enquanto meu coração batia descompassado. Consegui me aproximar o suficiente para ver melhor, e o que vi ainda me atormenta. A figura parecia estar em pé, perigosamente perto da beira da pedra. Se era uma pessoa, por que estaria ali daquele jeito? Sem se equilibrar, sem demonstrar qualquer receio. A posição era antinatural. De repente, ela se virou. O movimento foi brusco, como se tivesse percebido que eu estava ali. Mas não havia rosto, nenhum traço visível. Foi como se algo tivesse se virado para me encarar. E então, simplesmente desapareceu atrás da cortina de água. Scooter e eu ficamos ali paralisados. A tensão no ar era sufocante. Olhei ao redor, esperando que algo surgisse de novo. Na beira de uma poça d'água calma, vi um reflexo. 2 pontos brilhantes, como olhos de animal sob a luz de uma lanterna. Mas era dia. Não havia lanterna. E no segundo seguinte, o reflexo sumiu. Scooter implorava para irmos embora. Finalmente, escutei. Sabia que não encontraria nenhuma explicação lógica se continuasse ali. Voltamos pela trilha, em silêncio. Meu cachorro andava mais rápido do que o normal, com o rabo encolhido. Virei várias vezes para trás, só para garantir que não havia ninguém, ou nada, nos seguindo. Quando finalmente chegamos à estrada, vi um casal descarregando o carro para começar uma trilha. Scooter, como sempre, se animou ao ver pessoas. Eu, por outro lado, ainda sentia o corpo tenso. Pensei em alertá-los. Dizer o quê? Ei, acabei de ver uma figura bizarra perto da cachoeira. Eles só me encarariam como se eu fosse maluco. Então só acenei com a cabeça e fui embora. Voltei àquela trilha várias vezes desde então. Nunca mais vi nada parecido. Mas, mesmo hoje, não consigo tirar da cabeça que o que vi naquele dia era real. Se era uma pessoa, uma criatura, ou algo além disso, não sei dizer. Mas posso afirmar uma coisa: nem tudo nas trilhas é só árvore, pedra e bicho. Então, se um dia você for caminhar por lugares isolados, mantenha os olhos bem abertos. Sempre gostei de visitar a fazenda dos meus avós quando era criança. Era um lugar mágico, cheiro de terra molhada, cães correndo, vacas pastando. Mas entre essas memórias doces, algo sombrio sempre se infiltrava, uma sensação que eu não conseguia entender. Um dia, sem explicação, paramos de ir lá. Minha mãe nunca me dizia o motivo. Os anos passaram e as lembranças viraram névoa. Até que, já adulto, decidi voltar. Cheguei sem avisar. Meu avô já havia falecido, mas minha avó ainda morava na fazenda. O lugar parecia congelado no tempo, mas vazio. Poucos animais. E minha avó, magra e encurvada, parecia outra pessoa. Disse que não deixaria a fazenda porque meu avô ainda estava ali. Fiquei alguns dias ajudando. Cuidava dos animais. Evitava os porcos. Sempre tive um incômodo com eles. Um dia, vi um homem de terno e chapéu na beira do milharal. Tentei alcançá-lo, mas ele desapareceu entre os cultivos. Quando falei com minha avó, ela só disse que às vezes pessoas invadiam por curiosidade. Certa noite, ouvi o riso de uma criança. No galinheiro, vi um menino rodeado por aves em pânico. Mas ele não brincava. Girava as galinhas como brinquedos. Quando me viu, sorriu. Um sorriso velho, enrugado, em um rosto que não combinava com aquele corpo infantil. Corri atrás dele, mas desapareceu. Falei com os vizinhos. Todos evitavam o assunto. Minha avó também parecia cada vez mais distante, como se algo a consumisse. Uma noite, acordei com barulhos de arranhões no chão. Acendi a luz, nada. Mas ao apagar, o som voltava. Depois notei 4 marcas fundas ao lado da cama. No outro dia,
Fui ordenhar uma vaca. Os animais estavam inquietos. Foi quando ouvi alguém me chamar. Depois, uma voz. Não vá embora. Virei e vi apenas uma vaca me olhando fixamente. Pode parecer normal, mas naquele instante, algo me quebrou por dentro. E então, me lembrei de por que paramos de visitar a fazenda na infância. Algo com um cachorro e um porco. Decidi limpar o chiqueiro. O cheiro era insuportável. Entre a sujeira, vi o que pareciam pedras. Mas não eram. Eram restos humanos. Corri até minha avó, gritando que tínhamos que chamar a polícia. Ela apenas ficou sentada, em silêncio. Então vi, pela janela, o homem de chapéu caminhando. Peguei a espingarda do meu avô e fui atrás dele. Quando toquei seu ombro e ele se virou, vi um rosto de porco. Disparei, mas as balas não o atingiam. Ele apenas riu. Voltei correndo, mas minha avó havia sumido. Os policiais chegaram. Quando contei tudo, me olharam como se eu fosse louco. Mas os restos eram dela. Disseram que ela estava morta há dias, que os porcos tinham devorado parte do corpo. Mas como? Eu vivi com ela por dias. Conversei com ela. Cuidei da fazenda. Ninguém acreditou em mim. Mas eu sei o que vi. E nunca mais voltei àquele lugar. Mesmo depois de tudo, às vezes ainda sonho com aquela fazenda. Sonhos confusos, em que ouço o riso daquela criança ecoando pelos corredores, e vejo a figura do homem de chapéu parado à minha porta, esperando. Sempre acordo suando frio, com a sensação de que algo ainda me observa, como se aquela terra amaldiçoada tivesse deixado uma marca em mim, algo que nunca mais vai embora. Isso aconteceu no ano passado, em meados de janeiro. Eu moro em uma casa relativamente pequena, numa cidadezinha cercada por mato e sem muitas opções de lazer. Naquele dia, tive apenas meio expediente no trabalho, então fiquei livre à noite para relaxar em casa. Por volta das 7 da noite, recebi uma ligação inesperada de um amigo. Ele disse que estava com problemas no carro e perguntou se eu podia ajudá-lo e levá-lo para casa. Não me importei nem um pouco e disse que já estava indo. Não era a primeira vez que isso acontecia, então já estávamos acostumados com essas situações. Peguei minha blusa no armário, as chaves, e fui abrir a porta da frente. Mas assim que abri, meu corpo inteiro deu um salto. Tinha um cara parado bem na minha frente, tipo, a um pé de distância da porta. Ele usava um casaco pesado e um lenço preto cobrindo a parte inferior do rosto. O homem não se mexeu nem um pouco, como se não tivesse se assustado com a nossa proximidade. Por um segundo, fiquei envergonhado por ter me assustado, mas logo fiquei curioso sobre o que ele estava fazendo ali. Antes que eu pudesse perguntar, ele se desculpou e disse que estava prestes a bater na porta. Respondi que tudo bem e perguntei o que ele queria. O homem hesitou um pouco e então perguntou se eu era o David, ou Darlan, algo assim. Mas seja quem for, esse não era o meu nome. Eu disse que não, e ele apenas respondeu, tá bom, e começou a descer a ladeira. Fechei e tranquei a porta, observando ele ir até o fim da entrada da garagem antes de finalmente sair e entrar no carro. Fiquei pensando naquela situação estranha durante todo o trajeto até o trabalho do meu amigo. Minha casa fica numa área isolada, então é raro alguém aparecer aleatoriamente na porta, já que as casas são cercadas de mato e as entradas são bem longas. Se ele estivesse mesmo procurando por outra pessoa, talvez aquilo explicasse tudo. Peguei meu amigo, comemos uma pizza e depois o deixei na casa dele. Já eram quase 10 da noite, e estava chovendo um pouco, mas fora isso, o clima estava calmo. Ao chegar em casa, estacionei na garagem e entrei. Tirei um tempo para descansar e me joguei no sofá, ligando a TV. Não me preocupei com o relógio porque eu não ia trabalhar no dia seguinte. Acho que fiquei no sofá por umas 2 horas assistindo Vingadores até sentir sono. Me levantei, me espreguicei, desliguei a TV e fui em direção ao meu quarto. Porém, ao passar pela porta da frente,
Me lembrei repentinamente do cara de mais cedo. Eu quase tinha esquecido disso. Mas agora que pensei, fui até a porta e olhei pelo vidro, só para tranquilizar minha mente. Lá fora estava escuro, chovendo, tudo parecia calmo. No entanto, depois de alguns segundos, notei algo se movendo perto da entrada. Não estava claro, então abri a porta para enxergar melhor. Vi pegadas grossas na lama, vindas da rua. Elas subiam pela garagem, iam até perto do meu carro e depois seguiam em direção ao quintal, onde as árvores bloqueavam minha visão. Na hora, senti um calafrio e fechei a porta. Se fosse o mesmo cara de antes, alguma coisa estava muito errada. Continuei olhando pelas janelas, tentando decidir o que fazer. Pensar naquela interação estranha só deixava tudo ainda mais desconfortável. Acabei ligando para meu amigo, preocupado. Enquanto explicava a situação, comecei a ouvir sons sutis. Mas sempre que parava de falar para prestar atenção, o som desaparecia. Meu amigo provavelmente achou que eu estava exagerando, até que, de repente, uma pancada forte veio da parte de trás da casa. Quase deixei o celular cair de susto. Corri pelo corredor e ouvi outra batida. Alguém estava na porta dos fundos. Com o reflexo da luz interna, era difícil ver quem era, mas notei um leve movimento por trás da porta de metal, com vidros finos. Logo em seguida, mais uma pancada violenta. A pessoa definitivamente tinha algum tipo de ferramenta para arrombar. Meu amigo me disse para me esconder ou fugir. Corri, peguei minhas chaves e saí pela porta da frente direto pro carro. Mesmo sabendo que o sujeito estava atrás da casa, sair correndo no aberto foi aterrorizante. Podia haver mais de um. Podia ter alguém esperando por mim. Mas não havia. Consegui fugir. Por sorte, o cunhado do meu amigo, que é policial, foi até minha casa depois. A porta dos fundos já havia sido arrombada, e havia pegadas de lama por toda a casa. Mas ninguém estava mais lá dentro. Tudo o que consegui fornecer foi a descrição do homem que apareceu na minha porta, e nem sei se era ele. Mesmo que o encontrassem, não adiantaria muita coisa. Mas nunca o encontraram. Sendo ele ou não, acho que dei sorte por ter cruzado com aquele homem quando estava saindo de casa. Se eu já estivesse dormindo, talvez ele tivesse sido mais silencioso, mais eficaz. Não sei. Só sei que o mais perturbador de tudo isso é que aconteceu num dia completamente comum. Não costumo falar muito sobre isso, mas há uma experiência que vivi há alguns anos e que não consigo esquecer. Guardo isso como um segredo que me envergonha contar, mas acho que este é o lugar certo para compartilhar. Aconteceu em um povoado rural muito pequeno e esquecido no sul do país. Fui até lá para visitar um amigo de infância a quem não via há anos. Havíamos nos reencontrado pelas redes sociais, e ele insistiu para que eu fosse à casa dele passar alguns dias. Ele havia herdado uma casa que pertenceu ao avô, bem nos arredores do povoado, perto de uma floresta enorme. Pensei que seria uma viagem tranquila, uma oportunidade de me desconectar da cidade e relembrar os velhos tempos. Quando cheguei, tudo parecia normal. Samuel me recebeu com um sorriso, e a casa, embora antiga, tinha seu charme. Os vizinhos eram reservados, como é típico nesses lugares, mas havia algo no comportamento deles que me pareceu estranho. Nos limites do lugar, havia uma floresta muito peculiar, com vegetação bastante densa, que chamou minha atenção. Sempre que eu mencionava a floresta ou fazia perguntas sobre ela, as pessoas pareciam ficar nervosas e mudavam de assunto. Um senhor mais velho me olhou sério e disse: "Não se aproxime da beira da floresta quando escurecer. E se vir luzes, não saia de casa." No início, pensei que eram superstições locais, histórias que o povo do interior gosta de contar. Samuel não parecia querer falar muito sobre o assunto, e quando perguntei, ele apenas disse que era melhor não dar atenção. "O pessoal daqui é esquisito com essas coisas", disse ele, como se quisesse minimizar a importância disso. Os dias se passaram, e embora a tranquilidade do lugar fosse agradável, comecei a notar algumas coisas bem esquisitas. Durante as noites,
Havia sons que eu não conseguia identificar na floresta, e várias vezes, ao olhar pela janela, me parecia ver pequenos pontos de luz entre as árvores. Nunca tinha visto vagalumes, mas pensei que fosse isso, mesmo sendo grandes demais, se movendo de forma ordenada, quase como se alguém estivesse caminhando com lanternas. Uma noite, a situação mudou. Estávamos jantando quando faltou luz em toda a região. Samuel não parecia surpreso, como se estivesse acostumado com esses apagões. Ele pegou algumas velas e disse para eu não me preocupar. Enquanto estávamos em silêncio, me aproximei da janela e vi as luzes de novo. Desta vez, estavam mais claras e se moviam entre as árvores, como se um grupo de pessoas estivesse caminhando na floresta. Ei, Samuel, o que é aquilo? Perguntei. Seu rosto mudou imediatamente. Ele se levantou da mesa e me disse: Não saia. Não importa o que veja ou escute. Não saia. Estralei a boca e disse que iria dar uma olhada, mas ele segurou meu braço. Que P asterisco 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 A? Você não entende. Dizem que são bruxas, mas acho que são algo muito pior do que dizem. Mandei ele catar coquinho. Peguei uma lanterna e saí para a varandinha. O ar estava muito gelado, e caminhei em direção à beira da floresta, onde as luzes pareciam se mover à medida que me aproximava. Ouvi um murmúrio mais claro, mas não eram vozes normais. Era um som inquietante, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo em um idioma que eu não entendia. As luzes se moviam, afastando-se e depois se aproximando, como se estivessem brincando comigo. Varei um pouco mais na floresta, iluminando com minha lanterna, mas não via ninguém. De repente, aqueles murmúrios irritantes se transformaram em risadas muito estranhas. E, pela primeira vez, senti um medo real. Decidi que já era o suficiente. Minha teimosia me fez ir longe demais. Então, me virei para voltar à casa, e foi então que as vi, várias figuras paradas entre as árvores, olhando para mim. Não conseguia vê-las claramente, pois, como mencionei antes, a floresta era muito densa e mal passava a luz refletida pela lua. Quando apontei a lanterna para elas, as figuras se moveram, como se deslizassem na escuridão. De alguma forma, pareciam se aproximar sem fazer barulho. Corri o mais rápido que pude em direção à casa, com o corpo formigando. Quando cheguei, Samuel estava na porta me esperando. Te avisei, P asterisco 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 A. Foi tudo o que ele disse antes de trancar a porta e colocar uma tranca. Naquela noite, as risadas do lado de fora duraram por horas. Na manhã seguinte, depois de pedir perdão, pedi que ele me explicasse o que estava acontecendo. Ele contou que, segundo as histórias do lugar, as luzes na floresta não eram pessoas, mas algo mais antigo, algo que sempre esteve ali. Ele disse que os moradores acreditavam que eram espíritos de bruxas antigas ou entidades diabólicas que atraíam pessoas desavisadas, e que qualquer um que se aproximasse demais não voltava a ser o mesmo ou simplesmente desaparecia. Perguntei se ele conhecia alguém que tivesse tido contato com essas coisas, e ele disse que sim, mas que essas pessoas pareciam ter ficado perturbadas. Algumas desapareciam, indo para a floresta, e outras simplesmente saíam do lugar sem dar explicações. Depois de ouvir tudo isso, soube que minha viagem havia terminado. Até hoje, não voltei e não vou mencionar sua localização para os curiosos. Não sei se algum dia terei uma explicação lógica. A única coisa que sei é que poderia ter perdido minha vida naquela noite por ser irresponsável e subestimar o desconhecido. Dou risada. Mas existem lugares neste mundo que não foram feitos para nós, onde o que parece tranquilo pode esconder algo muito mais sombrio.